Talvez a forma mais comum de visualizar a performance de um algoritmo classificador seja a matriz de confusão. A matriz de confusão é definida como uma medição de desempenho para o problema de classificação, em que as saídas podem ser de duas ou mais classes. Por exemplo, spam ou não spam, no caso binário, e leão, tigre ou onça, no caso multiclasses. Para o caso binário, a matriz de confusão é uma tabela com 4 combinações diferentes de valores previstos e reais. Para mais de duas classes, é só aumentar o número de linhas e colunas. Na matriz de confusão, temos as contagens de positivos verdadeiros, TP, falsos positivos, FP, negativos verdadeiros, TN e falsos negativos, FN. Imagine um estudo avaliando um novo teste que examina as pessoas para a detecção de uma doença. Cada pessoa que faz o teste ou tem ou não tem a doença. O teste pode ser positivo, classificar a pessoa como tendo a doença, ou negativo, classificar a pessoa como não tendo a doença. Porém, os resultados do teste para cada pessoa podem ou não coincidir com seu estado real. Nesse caso temos verdadeiros positivos, pessoas doentes corretamente identificadas como doentes, falsos positivos, pessoas saudáveis incorretamente identificadas como doentes, verdadeiros negativos, pessoas saudáveis identificadas corretamente como saudáveis, falsos negativos, pessoas doentes incorretamente identificadas como saudáveis. Em geral, um resultado positivo para um teste significa que a pessoa tem a doença, um spam não spam significa que a mensagem é spam. Em resumo, verdadeiro positivo é corretamente identificado, falso positivo é o incorretamente identificado, verdadeiro negativo é o corretamente rejeitado e falso negativo é o incorretamente rejeitado. Vejamos um exemplo para a matriz de confusão multiclasse. Para simplificar, vou considerar nosso problema de classificação de várias classes como um problema de classificação de 3 classes. Digamos que temos um conjunto de dados que possui 3 rótulos de classe, leão, tigre e onça. Aqui está uma possível matriz de confusão para essas classes. Ao contrário da classificação binária, não há classes positivas ou negativas aqui. No início, pode ser um pouco difícil encontrar as true positives, true negatives, false positives e false negatives, pois não há classes positivas ou negativas. Mas, na verdade, isso é muito fácil. O que temos que fazer aqui é encontrar esses valores para cada classe individual. Por exemplo, tomando a classe leão, temos true positives igual a 7, true negatives igual a 2 mais 3 mais 2 mais 1 igual a 8, falsos positivos 8 mais 9, 17, falsos negativos 1 mais 3 igual a 4. Como temos todas as métricas necessárias para a classe leão, a matriz de confusão, podemos calcular as medidas de desempenho para esta classe do mesmo modo como será mostrado para a matriz binária. Métricas para classes. Na tabela temos as principais definições das métricas de classificação. Infelizmente, para variar, existem vários termos para indicar a mesma coisa. Aliás, note-se que accuracy e precisão são coisas diferentes. Vamos explorar apenas as métricas mais importantes. Accuracy. Accuracy pode ser definida como a razão de amostras corretamente classificadas para o número total de amostras. Funciona bem apenas se o número de amostras pertencentes a cada classe for aproximadamente igual. Essa é uma métrica que pode ser enganadora e deve ser usada com cautela. Por exemplo, considere um caso de identificação de spam em um e-mail. Há 99% de e-mails legítimos e apenas 1% de spam. Aqui, se você definir o modelo para dizer que todos os e-mails são legítimos, então seu modelo é 99% preciso, mas é inútil. Um exemplo mais crítico. Considere que no exame de sangue há 98% de amostras negativas para uma doença,
e 2% de amostras positivas em nosso conjunto de treinamento. Então, nosso modelo pode facilmente obter 98% de precisão de treinamento simplesmente prevendo cada amostra de treinamento como negativa. Quando o mesmo modelo é testado em um conjunto de testes com 50% de amostras negativas e 50% de amostras positivas, então a precisão do teste cairia para 50%, o que equivale a um sorteio. O problema surge quando o custo da má qualificação das amostras de classe menor é muito alto, como nesse caso. Se lidamos com uma doença rara, mas fatal, o custo de não diagnosticar a doença de uma pessoa realmente doente é muito maior do que o custo de enviar uma pessoa saudável para mais exames. As outras métricas importantes são o recall, ou sensitividade, ou True Positive Rate, que mede a proporção de positivos reais que são corretamente identificados como tal. Por exemplo, o percentual de pessoas doentes que são corretamente identificados como tendo a condição. A especificidade, ou True Negative Rate, mede a proporção de negativos reais que são corretamente identificados como tal. Por exemplo, o percentual de pessoas saudáveis que são corretamente identificadas como tal. A precisão. De todas as classes positivas, quantos nós previmos corretamente? Deve ser a mais alta possível naturalmente. O F-score. F-score é a média harmônica da precisão e do recall, e está entre 0 e 1, sendo que o F-score atinge seu melhor valor em 1, precisão e recall perfeitos, e o pior em 0. Note, no entanto, que o F-score não leva em conta os verdadeiros negativos, e isto pode ter impacto no resultado.